E aí, pessoal? Sou eu aqui novamente, eu que nem sei desenhar, mas hoje eu tô desenhando, fazendo um desenho diferente, é uma Catrina. Para ser mais específico, teve um amigo meu de Manaus, ele chegou a me mandar uma mensagem no Facebook falando que seria interessante eu fazer um desenho que ele gostaria, ele queria pegar como exemplo, eu não lembro se ele, acho que ele falou sobre talvez fazer uma tatuagem, algo assim, baseado nisso. Mas assim, eu não sou expert para fazer esse tipo de desenho, mas a ideia é bem legal e eu tentei fazer, procurei no Google como seria uma Catrina, certinho, e eu peguei um desenho em específico para me basear e fazer esse. Na verdade, o desenho é bem semelhante ao do Google que eu fiz, só que eu só mudei alguns pequenos detalhes, alguns pequenos desenhos que ela tem no pescoço e no ombro. Mas enfim, o desenho já tá rodando, então vamos lá, né? Vamos parar de falar um pouquinho, falar coisa com coisa. Mas enfim, o desenho sempre começo, né? Então, o que eu sempre falo, fazendo as proporções. Ali, não sei se vocês viram, eu fiz primeiro a cabeça, parecendo ovo, fiz a parte do pescoço, do ombro, todo rabiscado. E assim, eu vendo onde que tá cada lugar, se tá certo, eu vou corrigindo onde tá errado ou não. E depois eu vou, como vocês já podem ver, já tá um pouquinho forçado ali. É que a câmera tá um pouquinho acelerada, né? Esse desenho eu demorei um pouquinho para fazer. Mas ainda assim não é tão difícil. Essa já tem um pouco forçado porque é a parte que eu já é a parte definitiva. E depois, né, nessa parte já vai ser só contornar. Mas vocês podem ver, ainda dentro ali da boca parece um ovo, os olhos também não estão prontos. Eu tô começando a fazer ali um pouquinho da rosa, né? No caso, eu já tô terminando de fazer a rosa. Tem ali um pouquinho do cabelo. E, bom, vocês podem ver que toda a parte de fora, que seria o contorno do rosto, do pescoço, já está pronto. Então, através desses pontos, você já dá para saber se a boca vai ficar num lugar legal, se não vai ficar torto nem nada. Tá tudo certinho. Então, como vocês podem ver, já comecei a fazer o desenho, o detalhe da boca, certo? E aqui, como vocês podem ver, tem vários desses desenhinhos. Não sei se vocês devem conhecer, no caso, se não me engano, deve ser uma tradição mexicana. Não quero falar besteira, mas qualquer coisa, se não for, vocês comentem aí. Mas pelo que eu já vi também, hoje, o filme Viva, a Vida é uma Festa é um filme muito legal, eu gosto demais. Foi baseado um pouco nisso, né? Que tem o Dia de los Muertos, e é onde que você vê bem comum esse tipo de maquiagem, esse festival que eles fazem, onde eles maquiam o rosto, como se fosse uma caveira ali, né? Tem todos os desenhos que acabam formando, tipo, o, onde encaixa o globo ocular, onde fica esses lados escuros em volta do olho, os desenhos em volta da boca, como se fosse arcada dentária. Mas é uma tradição bem interessante, bem legal. E por isso que tem vários desses desenhos. E para ser mais até específico, o desenho que eu achei no Google, ele tinha a moça tinha como se fossem umas tatuagens ali no pescoço, no ombro. E no final acabou que eu fiz um pouquinho diferente. Não sei se vocês conseguem ver, eu tinha feito inicialmente alguns desenhos um pouco aleatórios no pescoço, mas depois no final vocês vão ver que eu acabei mudando, colocando uma estrela. Eu achei que iria ficar melhor para mim fazer ali, e acabou que eu achei que ficou bem legal o resultado, ficou muito bom. Então, só para ressaltar, esse tipo de desenho é um pouquinho diferente do normal. Assim, até agora, vocês podem ver, tá normal. Sempre passando a lápis, ver, corrige bem, ver se não tem nenhum detalhe torto e tudo mais. Que depois, na hora de contornar, não tem volta mais, certo? Então, bom, como vocês podem ver, já praticamente terminei a parte ali do desenho a lápis. Aí eu vou começar a passar a caneta. Aí eu vou até acelerar mais o vídeo, porque esse desenho no total eu levei quase 2 horas para fazer, desde o começo até o fim. Mas enfim, essa característica desse tipo de desenho é um desenho bem interessante, né? Como vocês podem ver aqui na boca, já podem reparar. Você, para dar um destaque nesse tipo de desenho, você não, quando vai pintar, não precisa juntar exatamente todas as linhas ali. Você deixa algumas linhazinhas brancas entre
algumas pinturas que você faz, e isso dá uma característica bem interessante e bem legal. Vocês vão perceber isso mais assim, mais nítido, digamos, no cabelo dela, no cabelo eu fiz todas as voltinhas, todas as coisinhas com espaçamentos em branco entre os fios, e isso dá um destaque e é uma característica bem específica desse tipo de desenho. É um tipo de desenho que eu acho bem legal. Até se vocês se interessarem, alguém comentar aí e quiser, eu posso estar procurando alguns desenhos antigos meus que eu já fiz. Tanto que na época da escola eu cheguei a fazer, quando eu estava no ensino médio, eu cheguei a fazer um desenho que pegou a capa inteira do caderno e todo nesse estilo. Eu pintava bolinha por bolinha, quadradinho por quadradinho, fazendo todo um desenho com vários objetos no meio e sempre com esses espaçamentos entre os desenhos, com essas linhazinhas em branco. E dá uns detalhes muito legais. Por mais que seja simples em parte, é meio chato e complicado ter que ficar pintando cada pedacinho e deixando os espaçozinhos brancos, tem que ter esse cuidadozinho. Então assim, é fácil, mas complicado, entende? Mas no final o resultado fica muito legal, fica muito bom. Tanto que teve realmente essa época que eu gostava de fazer esse tipo de desenho, na época eu estava no ensino médio, então eu fazia uns desenhos na capa do caderno, pra vocês verem, né? Então não prestava tanta atenção assim na aula, ficava desenhando, olha só. Mas enfim. Aí, como vocês podem ver, eu comecei a pintar a rosa e nessa rosa vocês podem reparar que bem esse estilo que eu estava falando. Eu contorno as pétalas e depois eu começo a pintar. Começo a pintar as pétalas sempre com dando esses espaços que eu estava falando, onde fica esses desenhos, essas linhas brancas entre as pétalas. Na verdade vai ser a maior parte do desenho assim, esses pontozinhos em branco, e isso deixa um diferencial bem legal no desenho. Claro que vocês podem tentar fazer esse tipo em vários desenhos diferentes, dá para encaixar de várias formas. É tudo que também questão de prática, questão de treinar, mas para quem gosta fica muito legal. Na verdade, até pesquisando na internet, eu já cheguei a ver algumas vezes fotos até em lataria de carro, coisa assim, alguns pequenos desenhos nesse tipo de detalhe. Fica bem legal, fica muito bem. Mas eu vou avisando, haja paciência, tem que ter paciência para fazer tudinho esses negócios, hein? Então ele já fez o olho, ele tem um detalhezinho ali parecendo de reflexo. E vocês podem ver até ali no olho, principalmente também na boca, no olho, vocês já podem ver que eu sempre fui mantendo esse pequeno espaçozinho no nariz ali. E o resto também é um pouquinho da maquiagem, né? Então tem esses desenhos todo que acaba sendo da maquiagem. O desenho da moça, da morena. No cabelo tem que ter também esse todo cuidadozinho para poder pintar as partezinhas onde que é certo. Esse detalhe, né? Eu fiz todo o cabelo ali, já contornei todo ele, mas para não ter perigo de pintar uma partezinha errada, pintar uma parte onde deveria ser a linha branca, vocês podem ver que eu comecei a pintar sempre das pontas do fio até a raiz ali. Aí eu não me perdia para pintar errado. É sempre bom ter esse cuidado. Eu mesmo que tô fazendo bastante desenho ultimamente, eu sempre tomo esse cuidado porque existe o perigo ainda de eu errar. Então, sempre tomem cuidado nesses pontos de contornar e tudo mais. Porque se fizer errado, tem que começar tudo de novo, não dá certo, né? Então, pintar ali, falar pra vocês, foi um pouquinho demorado. Ainda mais na minha caneta que a ponta é fininha. Aí vai passando, demora. Mas o resultado ficou bom, isso que importa. Aí como vocês podem ver, para dar uma acelerada eu ia lá, pintava um pouco no meio, mas todos os fios praticamente eu comecei pela ponta só para não perder o fio da meada. Sempre vocês podem ver que tem alguns detalhezinhos no meio do preto ali que é em branco também.
ali para ajudar a mostrar onde que tá a direção do cabelo, contorno, a voltinha. Aqui é uma parte que eu falei pra vocês, eu mudei um pouquinho, no desenho que eu copiei ele tinha um pouquinho de diferença, mas eu acabei deixando várias estrelas. Aí como vocês podem ver, eu tô passando o lápis de novo, que eu apaguei e decidi fazer uma estrela ali embaixo. Mas aí vai de cada um, né? O desenho vai ser de vocês podem acrescentar, tirar, colocar o que vocês acharem que fique legal, certo? Eu achei que ia ficar bem legal esse tipo de estrela também, para ressaltar essa coisa do preto e branco, né? Já que essa estrela tem bem essa característica, esse tipo de estrela que eu fiz. Então, eu achei que ficou bem interessante também. Essas asinhas também já tinha lá no desenho que eu copiei. Dei uma ligeira diferenciada, né? Não ficar exatamente igual, mas ficou bom. E aí, como vocês podem ver, já praticamente finalizando o desenho, só pintando essa partezinha do cabelo. E falo pra vocês, acho que demorou bem mais pra pintar do que propriamente fazer o desenho. Se você tiver uma caneta boa, um lápis bom e paciência boa, vocês conseguem fazer, você faz sem problema nenhum, tá certo? E como eu já vim falando, não é complicado. É coisa de paciência e cuidado para sempre deixar as linhazinhas inteiras ali. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre sempre de limpar o desenho, deixar ele limpinho. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam estar comentando, curtindo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E eu vou estar sempre trazendo desenhos, espero que vocês possam estar comentando caso queiram alguma coisa. Se vocês quiserem que eu traga também alguns desenhos antigos, algumas fotos dos desenhos antigos, eu posso estar mostrando também. Falou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou, tchau, tchau.